Em 31 de agosto de 1997, o mundo parou. A princesa Diana, a princesa do povo, perdeu a vida tragicamente com apenas 36 anos de idade em um acidente de carro em Paris. O acidente, atribuído a uma perseguição em alta velocidade envolvendo paparazzi, também tirou a vida de seu companheiro Dodi Fayed e do motorista Henri Paul. Milhões de pessoas sofreram em todo o mundo com a notícia, que abalou o público e os círculos reais. Diana, conhecida por seu carisma, compaixão e incansável trabalho humanitário, não apenas cativou corações, mas também reformulou a percepção do público sobre a monarquia britânica. Por quase 3 décadas, a localização exata e as condições de seu local de descanso final ficaram envoltas em segredo. Seu túmulo, localizado em uma ilha particular no Althorpe Estate, em Northamptonshire, Inglaterra, permaneceu inacessível ao público. Muitos aceitaram a explicação oficial de sua morte como um trágico acidente, mas outros nunca ficaram satisfeitos. Teorias de conspiração floresceram ao longo dos anos, com muitos se perguntando se havia mais na história do que havia sido oficialmente divulgado. Agora, 27 anos após sua morte, uma nova luz foi lançada sobre a tragédia. O túmulo de Diana foi reaberto no que se tornou um dos acontecimentos mais comentados da história recente da realeza. A decisão de revisitar o túmulo não foi tomada de ânimo leve. Após meses de deliberações privadas, uma equipe independente de cientistas forenses foi autorizada a reabrir o túmulo. Essa operação discreta, porém monumental, foi desencadeada por questões de longa data sobre os momentos finais de Diana e possíveis inconsistências na investigação original. Ela também foi impulsionada por avanços na ciência forense que ofereceram novas ferramentas para reexaminar a tragédia com detalhes sem precedentes. A doutora Amelia Carver, uma renomada antropóloga forense conhecida por sua integridade e rigor científico, liderou a investigação. Carver enfatizou que o processo foi abordado com imenso cuidado e respeito, tanto pela memória de Diana quanto pelo impacto da investigação. De acordo com ela, o objetivo não era sensacionalizar o evento, mas honrar Diana, buscando clareza e fechamento em relação às suas últimas horas. Inicialmente, a justificativa para a reabertura do túmulo se concentrou em mudanças ambientais sutis que levantaram preocupações sobre sua preservação. Entretanto, as pessoas mais próximas ao caso suspeitavam de motivações mais profundas. Surgiram rumores de que os registros médicos de 1997 poderiam ter sido alterados ou estar incompletos. Circularam histórias sobre possíveis encobrimentos, e o silêncio contínuo da família real só aumentou a especulação. Haveria algo escondido sob a superfície da história oficial? Será que os segredos enterrados com Diana poderiam oferecer uma visão do que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Quando o túmulo foi cuidadosamente aberto, os investigadores descobriram muito mais do que o esperado. O ar estava carregado de tensão e reverência quando a entrada de pedra deu lugar a um caixão revestido de chumbo que havia resistido ao teste do tempo. O material do caixão ajudou a preservar os restos mortais de Diana em um estado extraordinário, criando uma oportunidade única para testes forenses modernos que não eram possíveis em 1997. Especialistas forenses, equipados com a tecnologia mais sofisticada disponível atualmente, começaram a examinar o corpo de Diana com o objetivo de descobrir mais sobre os ferimentos que ela havia sofrido. Os relatórios originais relacionavam trauma por força bruta, ossos fraturados e hemorragia interna como as causas da morte, consistentes com uma colisão em alta velocidade. No entanto, ao se aprofundar, a equipe descobriu discrepâncias pequenas, mas significativas, na natureza e no padrão dos ferimentos. Essas discrepâncias provocaram um novo debate. Alguns dos ferimentos não se alinhavam com os resultados esperados de um acidente daquela natureza, levando a mais especulações. Será que Diana recebeu tratamento médico após o acidente que não foi totalmente documentado? Em caso afirmativo, o que foi feito e por quê? Mais importante ainda, determinados procedimentos poderiam ter contribuído ou acelerado sua morte.
Começaram a se formar teorias que sugeriam a possibilidade de adulteração de provas ou manipulação médica nas horas seguintes ao acidente, embora ainda não estivesse claro se isso se devia à incompetência, ao pânico ou a algo mais sinistro. Os itens pessoais encontrados com os restos mortais de Diana acrescentaram peso emocional à investigação. Entre eles, havia uma pequena caixa de joias contendo um pedaço de papel amarelado e dobrado. Escrito à mão pela própria Diana, o bilhete estava repleto de emoção. Embora seu conteúdo exato permaneça confidencial, fontes próximas à investigação indicaram que ele revelava profundos temores que Diana havia experimentado nos últimos meses de sua vida. A mensagem dava a entender que ela se sentia vigiada, ameaçada e dominada por forças que não podia controlar. Ficou claro em suas palavras que Diana tinha um senso quase profético de perigo iminente. As implicações eram assustadoras. Há muito tempo, Diana se sentia isolada e vulnerável, apesar de sua fama mundial. Ela sempre falava com seus amigos que estava sendo alvo de vigilância e manipulação. O bilhete deu credibilidade à ideia de que ela poderia ter previsto um desfecho trágico e lançou uma sombra assustadora sobre a narrativa oficial. Itens mais simbólicos e íntimos acompanhavam a nota. Um medalhão de ouro com fotos de seus dois filhos, os príncipes William e Harry, foi descoberto aninhado em suas mãos. Uma lembrança eterna de seu amor pelos filhos e de seu desejo de protegê-los do mundo que ela havia lutado para navegar. Seu vínculo maternal permaneceu central, mesmo na morte, destacando o quanto ela os amou ferozmente em meio ao caos da vida real. Também foi encontrado um pequeno amuleto de cristal com as palavras "Sempre acredite". Pode ter parecido um simples símbolo, mas para aqueles que conheciam a jornada de Diana, ele tinha um significado profundo. Esse amuleto simbolizava o otimismo e a força interior aos quais Diana se agarrava, mesmo quando o mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. Em uma vida marcada por tumultos, escrutínio e traição, esse mantra era sua armadura. Talvez a descoberta mais surpreendente, no entanto, tenha sido uma condição médica não diagnosticada anteriormente, revelada por meio da análise do tecido. Embora os detalhes dessa condição não tenham sido divulgados, os especialistas especularam que ela pode ter desempenhado um papel importante em seu rápido declínio físico após o acidente. A condição, se conhecida antes, poderia ter sido tratada ou gerenciada, levantando mais um doloroso "e se" em uma história já trágica. Além das evidências biológicas, a equipe forense notou que certos itens dentro do caixão pareciam ter sido deliberadamente reorganizados. Essa descoberta sugeriu uma possível adulteração após o enterro, levando os investigadores a questionar a intenção por trás de tais alterações. Teria sido essa uma tentativa de ocultar pistas vitais ou enganar futuras investigações? Em caso afirmativo, quem teve acesso e o que estavam tentando ocultar? Essa revelação reacendeu as teorias de conspiração que se espalharam por décadas. Alguns afirmam que a morte de Diana não foi um acidente, mas o resultado de uma trama cuidadosamente orquestrada. Essa ideia é alimentada por rumores de longa data de que ela representava uma ameaça para instituições poderosas, devido à sua independência e popularidade. Embora essas teorias tenham sido frequentemente descartadas como exageradas, as descobertas recentes, especialmente o conteúdo emocional do bilhete e as irregularidades nas evidências físicas, deram novo fôlego a essas suspeitas. Dito isso, a investigação também conseguiu desmascarar algumas das teorias mais sensacionalistas que persistiram ao longo dos anos. Por exemplo, os rumores de que Diana estava grávida no momento de sua morte foram conclusivamente refutados pela análise forense. Não foram encontrados sinais de gravidez, e pessoas próximas a Diana na época também afirmaram que tais alegações não são verdadeiras. Da mesma forma, o exame não encontrou nenhuma evidência de toxinas ou de jogo sujo em sua corrente sanguínea, descartando a ideia de que ela tenha sido deliberadamente envenenada ou drogada. Ainda assim, essas teorias desmascaradas pouco fizeram para acalmar a curiosidade do público.
O silêncio da família real sobre o assunto foi criticado por muitos. O Palácio de Buckingham emitiu uma breve declaração, cuidadosamente redigida, afirmando que a investigação havia sido conduzida respeitosamente e com os procedimentos científicos adequados. No entanto, eles se recusaram a abordar as descobertas específicas. A falta de transparência apenas aumentou a suspeita entre aqueles que já estavam inclinados a acreditar em um encobrimento. A distância deliberada da monarquia em relação à investigação é reveladora. Durante anos, a instituição tem lutado para equilibrar a demanda do público por transparência com suas tradições de discrição e controle. Diana, mesmo na morte, continua a desafiar esse equilíbrio. Ela era uma figura que simbolizava a vulnerabilidade e o desafio. Uma realeza que escolheu a empatia em vez do protocolo e a conexão em vez da conformidade. Independentemente de qual seja a verdade, o impacto de Diana continua imensurável. Por meio de seu trabalho humanitário, ela chamou a atenção global para questões como a conscientização sobre o HIV/AIDS e a erradicação de minas terrestres. Ela mudou a forma como a família real interagia com o público e construiu um legado baseado em compaixão, vulnerabilidade e força. Sua autenticidade repercutiu profundamente, transcendendo títulos e tradições. A reabertura de seu túmulo e as descobertas nele contidas não oferecem apenas respostas sobre sua morte. Elas nos lembram porque sua vida foi tão importante. Diana foi mais do que uma princesa. Ela foi uma mãe, uma defensora e um farol para aqueles que se sentiam invisíveis. Mesmo diante de um intenso escrutínio e de uma pressão inimaginável, ela nunca deixou de acreditar em um mundo melhor. Com a conclusão deste capítulo da investigação, as perguntas talvez ainda sejam mais numerosas do que as respostas. Mas uma coisa permanece clara. A história da princesa Diana continua a se desenrolar, e sua voz, mesmo em sussurros do passado, se recusa a ser silenciada. Seu legado continua vivo, não no mistério de sua morte, mas na esperança, compaixão e humanidade que ela trouxe à vida.